Alexandre é o mentor de André Luiz, é o professor de André Luiz. Ele fala que entre os homens existe uma lenda, uma história criada no século XIX, XVIII, XIX, do Conde Drácula, de um vampiro que sai à noite procurando a sua vítima. E esse vampiro caça as pessoas e suga o sangue delas. Essa é a ideia clássica do vampiro. Porém, no mundo espiritual, a ideia de vampiro é outra. É qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer pessoa, qualquer um de nós que se vale das energias, da força de outra pessoa. Isso significa que uma pessoa que vem na nossa casa, vem na nossa vida, só sugar as nossas energias, a nossa força moral, a nossa energia moral, o nosso dinheiro, que vem só pegar o alimento da nossa casa, que não colabora com nada para a espiritualidade, já é considerado um vampiro. O que você ia falar? Então, vampiro é qualquer pessoa que se usa da energia do outro para si, suga a energia do outro e não dá nada em troca. Esse é considerado vampiro no mundo espiritual. Existem espíritos que eles vêm de dia e de noite, que eles se aproximam da gente e que eles sugam a energia nossa. De quem? De quem usa o álcool, quem usa a droga, quem se alimenta em demasia, quem tem desequilíbrio sexual. Eles observam os nossos vícios, se aproximam de nós, acoplam, encostam e compartilham da gente com a gente dos nossos fluidos vitais. Esses podem ser considerados vampiros. É isso que eu ia te perguntar. Tem gente assim que quando chega perto da gente se sente ruim? Sim, né? Tem encarnado que é assim. Tem muita gente, filho nosso, parente nosso, e a gente sai exausto. Nossa, parece assim que eu levo uma surra. Ruim mesmo, viu, amigo? Pois é. Então nós temos pessoa encarnada que faz isso e temos os espíritos que se aproximam da gente. E não tem hora para isso. Então quer dizer que não é vampiro só de noite, de madrugada, não. É de dia também. Que para ter a doença precisa ter o ambiente. Ou seja, uma doença pulmonar vai atacar o quê? O pulmão. Para que uma doença ataque o pulmão tem que estar afetado, ferido, machucado. E o que machuca o nosso pulmão? Friagem, ar gelado, cigarro, droga, que é a maconha, principalmente a maconha, né? Aquele lança-perfume. Remédio também, não é remédio tanto assim não, é droga mesmo. Tá? Tem o seu lado benéfico? Tem. Mas a maioria do pessoal que usa maconha é para se drogar também, para dar barato. Então existe toda uma doença ligada à predisposição orgânica. Se não tiver o ambiente adequado, a doença não vem. Se a pessoa não afeta, não destrói o fígado, o estômago, o aparelho digestivo, as doenças digestivas não aparecem, mas o nosso comportamento para com o nosso corpo provoca a doença. A úlcera só existe porque a pessoa é muito nervosa, é uma doença moral, emocional. A pessoa ela tem um problema de úlcera porque se alimenta de maneira errada, usa muita pimenta, usa do álcool. Então o nosso modo de agir com o nosso corpo permite criar o ambiente adequado para os vibriões, as bactérias, e o nosso desequilíbrio espiritual, moral, permite a aproximação dos vampiros espirituais, né? Existe um contágio espiritual, assim como existe a codependência. A codependência é o quê? Uma pessoa está com problema do vício do álcool dentro de casa. O que ele faz? Faz com que aquelas pessoas saudáveis que não têm o problema de álcool, eles sofram os desequilíbrios do alcoólatra. Aí vocês podem me perguntar, mas como? Se a pessoa não bebe álcool, quem bebe é o outro. É porque quando a gente tem um alcoólatra dentro de casa, a nossa preocupação para com ele se torna uma doença para nós. Porque a gente não sabe como é que a pessoa vai se comportar. Se vai estar agressivo, se vai estar muito alegre, se vai ser muito econômico, pão duro, querendo gastar nada, ou se vai gastar tudo de um dia para o outro. Então a gente não sabe o comportamento da outra pessoa. E isso faz com que as pessoas maduras, adultas dentro de casa, elas tenham um contágio psíquico,
porque o lado emocional da pessoa é afetado. Além disso, existe a possibilidade também do contágio espiritual. Isso significa que um homem, vamos colocar assim, pai de família, que se dá ao luxo de ir para um bordel, que encontra alguém, alguma companheira lá no bordel, que bebe, que faz o que deve e o que não deve, ao sair do bordel ele não vem sozinho. Ele vem com as bactérias e vírus característicos do desequilíbrio dele, que vem alojado no corpo físico dele, que podem contaminar a esposa, mas também vem com os acompanhantes espirituais, os obsessores, espíritos que gostam do que ele gosta, da bebida, do sexo, do desequilíbrio. E quando ele retorna para casa, e esses espíritos que estão lhe acompanhando não encontram o que ele quer, que eles querem, o que eles fazem? Eles procuram entre as pessoas na casa, aquelas pessoas mais sensíveis, mais sujeitas à influência deles. E às vezes dentro da casa tem um adolescente ou uma adolescente que ela é envolvida naquela baba psíquica, naquela energia trazida do pai para dentro de casa. Então, além do marido poder contaminar a esposa com aquelas vibriões, bactérias, ele também pode trazer espíritos desequilibrados e contaminar pessoas da família que adquirem uma obsessão gratuita porque o pai foi para o local errado e trouxe espírito desequilibrado para dentro de casa. Então, existe um contágio mental, psíquico, espiritual. Então nós temos que zelar muito pelo nosso lado moral, porque se a gente estiver desequilibrado no campo moral, a gente sofre, o nosso perispírito também sofre, as pessoas próximas a nós também sofrem e existe a possibilidade da obsessão. Tratamento. Uma pessoa que quer se prevenir do mal, do desequilíbrio de outra pessoa, o que ela faz? Ela mantém o costume da oração, de ir para uma igreja, para ir para um local onde está equilibrado, porque toda vez que a gente vai para uma igreja, aquele bando de espírito que nos acompanha, que não tem uma forte ligação com a gente, mas que também são obsessores, eles ficam na igreja, ficam no centro espírita, e a gente sai livre, leve e solto, para continuar a nossa vida acertando e errando. Não é ideal errar, porque senão, quando aqueles espíritos saírem da igreja, saírem do centro espírita, eles retornam para nós. Quem quer manter uma vida saudável espiritual, tem o costume da oração. Ora-se de manhã, ora-se à tarde, ora-se à noite. Ora-se sempre que sente necessidade, sempre que uma aflição vem, recorre à oração. Porque a oração, além de criar uma barreira de proteção para nós, também atrai para perto de nós espíritos que gostam da gente. E se houver durante o dia alguma contaminação, o que esses espíritos bons vão fazer? Vão nos dar o passe, vão tirar esses espíritos ruins, esses vibriões e bactérias que não têm relação com o nosso desequilíbrio, porque se tiver relação com o nosso desequilíbrio, eles não mexem. Porque se nós somos os causadores do nosso mal, eles permitem, porque nós temos que aprender a nos cuidar. Quem não se cuida sofre a consequência. Mas se a gente é inocente, não fez nada errado, nossos mentores, nossos amigos, eles nos protegem, tira do nosso corpo aquilo que não é nosso, que não nos pertence. E olha só o lado melhor ainda. Quando a pessoa tem o hábito da oração costumeira, ela cria, já falei isso, uma barreira ao redor da própria casa. E aqueles espíritos ruins, os obsessores, não chegam a nem mesmo entrar dentro de casa. E aquela pessoa contaminada, ela entra, só que ela já é isolada pelas energias boas do ambiente. E os vidriões e as bactérias não chegam a contaminar. Quanto mais a gente santifica a nossa casa, maior a nossa proteção. Quanto mais a gente aceita o desequilíbrio na nossa casa, mais sujeitos a bactérias, vidriões, obsessores nós estamos.